Olha, só para completar, nós vamos falar agora sobre o laudo, né, da Polícia Civil, o laudo apresentado por Pablo Marçal. Segundo a publicação do Estadão, se a Justiça Eleitoral reconhecer que o laudo usado por Marçal para atacar Guilherme Boulos, inclusive foi apresentado na véspera das eleições, né? É falso, como já atestou a Polícia Civil, ele pode se tornar inelegível por até 8 anos e enfrentar até 3 anos de prisão por crime contra a honra, além de responder pela falsificação de documento, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Marçal pode ser enquadrado por crimes eleitorais, como o uso indevido dos meios de comunicação, injúria, calúnia, difamação eleitoral, falsidade documental para fins eleitorais, divulgação de informação inverídica e até associação criminosa, conforme apontam advogados especializados em direito autoral. O advogado do candidato Pablo Marçal deu uma entrevista, né, comentando o caso. Vamos acompanhar. O atestado foi feito agora, né? Ou seja, até posterior à decisão a decisão do TRE mandando suspender suas redes sociais. Né? Ou seja, até a decisão não existia nenhum tipo de laudo. Mas ele tem responsabilidade por fazer essa publicação nas redes? Não, ele publicou simplesmente o documento que ele recebeu. Mas sem comprovação nenhuma? Não, ele recebeu o documento e publicou na rede. Né? Então a questão do questionamento se era um documento falso ou não veio depois, né? E nós já agimos no sentido de buscar a veracidade do documento, ou seja, nós buscamos uma perícia particular daquele documento, é isso. Quem enviou para ele então esse documento? Ele recebeu pela mídia social. Olha, nós temos aqui a participação do João Pedro. O João Pedro diz assim: qual a lógica do Pablo Marçal usar um laudo falso? Ele é advogado. Será que ele fez isso de propósito e por quê? Doutor Moisés Marcioni. Então, a questão do Pablo Marçal, o que vai ser analisado é o dolo. Hoje o ponto crítico dessa conduta é a questão se ele teve a intenção de fazer aquilo. E se ele, de fato, de quem ele recebeu, como ele recebeu, por que ele recebeu. E a questão de ter sido usado nessa véspera do pleito, e assim, com uma dificuldade maior, de uma urgência para ser analisado os documentos, eu acho que foi um erro crasso que pode ter custado a eleição dele. Eu creio que um dos fatores que mais contribuiu para a perca para ele ir no segundo turno, ele não ir para o segundo turno, foi essa questão desse documento. Devido aos valores conservadores de muitas pessoas ser correto, ser direito, e depois o Silas Malafaia vir com tudo para cima dele, apesar de ter muito tempo já falado, mas aí passou a ter um argumento muito substancial. Então as condutas do Marçal, apesar de eu achar que há uma possibilidade bem substancial da inelegibilidade, da prisão eu já acho mais improvável. Por que eu acho mais improvável? Porque tem que ser analisado o dolo, a gravidade, o prejuízo e outra. Foi uma injúria chamar uma pessoa de usuário de droga? Foi uma injúria? Foi uma difamação? Qual foi o grau dessa responsabilidade? Então, e como que foi esse recebimento? Então, são tantas coisas que tem que ser analisado para constatar de fato a falsidade documental, o uso indevido do documento, são muitos elementos. E essa fala do advogado aí, até um ato falho que a gente chama na psicanálise, de ele dar uma gaguejada na hora dessa segunda pergunta, aquilo ali mostra algumas coisas também, que a defesa dele tem que ser melhor embasada em elementos concretos, mais substanciais, porque da forma com que está indo, e com essa questão agora do possível uso do Twitter durante a campanha, se de fato for constatado isso somando-se às penas, eu creio que não dá a prisão. Eu acho muito, muito difícil, mas torná-lo inelegível é mais provável. Mas vamos saber como o TSE vai analisar isso, como vai ser a somatória dessas penas, ainda mais por ser num período anterior à eleição, muito antes do dia da eleição propriamente dito. Então tem que ser analisado todo esse contexto. Mas prisão eu acho bem difícil em relação a ele.
Professor José Elias, Pablo Marçal estaria sendo vítima de uma perseguição? O senhor comentou na sua fala anterior sobre o poder do centro, né? O poder que às vezes quer tirar ele, que realmente foi uma revelação, digamos assim, para essas eleições. Que inclusive essas eleições de São Paulo foram pautadas no exterior também, né? Então realmente foi um grande destaque. Ele estaria sendo perseguido? Não, de forma nenhuma. Eu acredito que a evidência corrobora aquilo que ele pratica. Então são atos, publicizados inclusive. E não só... são 4 frentes que ele tem respondido, sabe? Inclusive a própria candidatura dele foi uma candidatura muito difícil, porque tinha uma outra postulante que reivindicou o espaço que era dele, sabe? Eu não lembro o nome dela agora. Então são várias questões que o Pablo Marçal ele está envolvido e que vai dificultar a elegibilidade dele daqui a 2 anos, independentemente do cargo. Então ele vai enfrentar obstáculos que têm a ver com a justiça, tá? Obviamente, vamos deixar claro, nós temos problemas na justiça, claro. Agora, eu não posso aqui afirmar categoricamente que nós temos caciques partidários interferindo nas investigações policiais para prejudicar ele. É muito difícil falar isso. Não posso falar isso, sabe? Aliás, vamos evitar fazer isso, até porque nós temos muitas pessoas boas no Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil. É um questionamento muito importante essa pergunta que você colocou, muito importante. Mas, em princípio, não dá para afirmar isso, sabe? Se fosse na Venezuela, daria. A questão da inelegibilidade, pessoal, por que eu acho mais provável? Talvez não. Vai depender de muitos aspectos ainda de análise muito substancial. Até porque essa eleição, injúria, difamação e calúnia, como diz no vocabulário popular, não é não, doutor? Foi mato. Foi mato. Nunca vi tantas agressões, tantas injúrias, tantas calúnias o tempo todo. Uai, que eleição você tinha visto ao vivo? Eu estava assistindo ao vivo, uma cadeirada ao vivo. Eu nunca tinha ouvido falar de um negócio desse. Então, essa eleição foi extremamente sui generis. Diante desse contexto, nós temos que ver como a justiça vai analisar. Porque atribuir a injúria, a difamação exclusivamente ao Marçal, talvez gera aquele desequilíbrio. Então vamos ver como vai ser analisado. Parece que chamou até ele de assassino, de homicida, usou algumas coisas que vão muito além. Então, diante desse contexto, temos que ver, até porque na campanha eleitoral foi injúria, difamação e calúnia, divulgando nas rádios, na televisão, foi algo natural. Nos debates você viu o tempo todo. É bananinha, chatábata, é um monte de termos bem injuriosos. Professor José Elias, o nosso espectador aqui, ele questionou, né? Qual que seria o motivo por trás da apresentação deste laudo? Ele realmente foi... mediu os pés pelas mãos por somente jogar nas redes? Ou ele teve algum intuito? Qual o intuito se realmente ele sabia que o laudo era falso, se ele realmente falsificou o laudo? Qual que seria o intuito de propagar isso? É difícil saber. Alguns levantam algumas teorias conspiratórias de que ele fez isso propositalmente, tá? De forma a ser perseguido e justificar essa perseguição como mais uma afirmação antissistema. Por outro lado, ele é uma pessoa que ele cresceu na afirmação da soberania do indivíduo, na afirmação das conquistas individuais, na afirmação de que todo objetivo que você vai alcançar com fé, tá? Ele não é do tradicionalismo teísta, tá? Eu não vejo essa pegada ultra-religiosa nele. Aliás, gente, só fazer um parênteses, como que Deus foi cabo eleitoral nessa eleição, né? É Deus para cá, é Deus para lá, Deus vai me ajudar aqui. Como se Deus estivesse olhando lá de cima, vou escolher esse ou aquele candidato para melhor iluminar. É um absurdo, um absurdo. Tem nada a ver com democracia. Então, como ele é um coach dessa pegada, seria difícil eu não provar aquilo que ele tinha prometido. Porque ele prometeu. Ele prometeu, queria apresentar as provas efetivas de que o Boulos tinha vinculação orgânica com drogas. E como ele viu que ele não tinha como uma saída, surgiu esse documento, ou a gente não sei se forjou, não sei, e foi apresentado na rede. Então, eu acredito que ele queria fazer cumprir a palavra dele. Eu acredito que tenha sido isso. Não sei. Cara, que questão difícil. Manda outra questão aí. Não sei. Então, é muito difícil mesmo. Difícil, né? Essa pergunta é muito difícil, mas a questão de que parece que ele quis sabotar a campanha, assim, no final parece muito estranho, porque não tinha lógica ele mostrar um laudo daquele se ele soubesse que era falso.
Se ele soubesse que ele é falso, ele perderia eleitores conservadores, naturalmente, porque esses eleitores mais religiosos, mais os cristãos bem mais ortodoxos, eles não compactuam com a mentira, apesar de ser algo bem natural na política, mas eles acham e concordam que tem que ser tudo na verdade, tudo certinho. Ok, Então, ó.